Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe e que Ele possa vir falar sempre conosco por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje para nossa breve meditação encontra-se no Evangelho de Marcos. Eu quero ler o capítulo 1, a partir do verso 40. Diz assim: Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então Jesus se despediu dele com uma forte advertência: não conte a ninguém. Vai e apresente ao sacerdote para que eles o examinem. Leva a oferta que a lei de Moisés exige a sua purificação e se servirá como testemunho. Glória a Deus. Só até aqui o texto vai um pouco mais, ele vai até ali o versículo 46 e 47, mas eu creio que não seja pertinente aquilo que Deus quer falar conosco no dia de hoje, irmãos. Irmãos, a lepra, ela era uma doença comum na época do Senhor Jesus. Ela é dada como a hanseníase no dia de hoje, mas não somente era mais considerada a mais comum, a hanseníase, mas também tinha algumas doenças como mofo na casa, e essas doenças trazia bastante prejuízo para as pessoas que eram afetadas por ela. Por quê? Pelo um simples fato: elas ficavam excluídas da sociedade, e além de tudo eles eram muito humilhados. Principalmente os fariseus e líderes judeus, eles faziam questão de dar o exemplo, passavam e cuspiam nessas pessoas, não só esses, mas também os cegos, os coxos e todos os outros. Eles cuspiam para mostrar que Deus estava amaldiçoando aquela pessoa e para poder poder mostrar para a sociedade que aquela pessoa era indigna de tudo. Então, além da exclusão social, havia todo um trauma, todas feridas emocionais por injustiça e situações que traziam bastante prejuízo para a alma. Mas a lepra também ela é considerada justamente a doença da nossa alma, que é o pecado. Nós sabemos que em Gênesis 1:29 Deus nos formou da pó da terra e soprou. A serpente veio no capítulo 3 e introduziu o pecado ali através de Eva. E antes de fazer qualquer consideração, devemos pensar sobre se nós não teríamos pecado, não é verdade? E de lá para cá nós sabemos que o pecado deforma. Quanto mais ele adentra dentro da nossa alma, mais ele deforma. Como é uma doença invisível, nós não vemos, às vezes nós continuamos pecando sem saber que vai haver consequências, mas é uma verdade que toda pessoa, se pudesse ver a sua alma no momento que peca, ia ver que a sua alma está podre e ela fede. Por isso, em Isaías 45, Deus fala que as nossas obras são como trapos de imundícia. A nossa justiça, ela é trapo de justiça, mas o sangue de Jesus, ele é poderoso para nos purificar. E eu quero fazer algumas aplicações pertinentes a esse texto. Irmãos, um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Falou: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar e me deixar limpo. Curar e deixar limpo. Por quê, irmãos? Justamente por isso, porque ele chegou ao ápice. E as pessoas que passaram por isso sabem exatamente o quanto precisam de Jesus. Eu sei o quanto preciso de Jesus, irmãos, e eu não estou aqui para pagar de santo, não. Eu faço questão de falar muito para vocês, mais dos meus erros do que dos testemunhos de poder, para mim, sabe? Eu não tenho a intenção de me sentir maior. Eu sou tão pecador como vocês, e quando eu olho para os homens da Bíblia, nós percebemos isso. Agora, eu quero ler dois aqui com vocês que eu separei. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. O próprio Paulo fala a Timóteo. Timóteo era um liderado, um líder da igreja de Éfeso que estava em formação, e Paulo não tinha medo nenhum de falar sobre os seus pecados. Ele fala: esta é a afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. É por causa dos pecados, meu irmão, eu já falei isso. O pecado é um ato de injustiça contra Deus.
Logicamente, toda a lei de Moisés foi transformada na lei da própria Israel, e ela se tornava uma injustiça. E somente quem passa por isso sabe quanto precisa de Jesus. E por isso aquele homem implorava. Irmãos, nós não precisamos implorar. Nós temos, hoje o véu se rasgou e nós temos acesso a Jesus. A palavra fala que ele ajoelhou e se implorou. Agora me fala, puxa a sua memória, quando você viu alguém implorar por algo? Normalmente é quando estava com muita fome ou quando estava muito desesperado, porque não aguentava mais a dor. Aquele homem não carregava só a dor do próprio pecado, mas da rejeição, da agonia de viver só, da solidão. E eu dou graças a Deus, meus irmãos, por ter passado pelo deserto, porque foi os meus períodos de solidão, do meu pecado, porque a gente tem que entender, é o nosso próprio pecado. A gente vai para o deserto. Às vezes eu sei que eu estou pregando para pessoas que procuram a restauração de relacionamento, e ok, irmão, tá tudo certo, eu creio que Deus vai fazer, mas o deserto ele é pessoal, ele trata-se de nós. Eu tenho falado isso para vocês. Deus leva nós para o deserto. Deus não leva o nosso cônjuge, não leva o nosso filho que está nas drogas, não leva a nossa família que está rejeitando. É nós que fomos por algum motivo a qual o Senhor quer tratar conosco, cada um de nós. E Paulo, ele sabia claramente disso, e aquele homem já sabia que Jesus estava ali justamente para isso. Por quê? Em Marcos capítulo 1, no versículo 15, o próprio Senhor Jesus, depois de João ser preso, ele começa a pregação dele e ele fala: enfim chegou o tempo prometido. Eu quero dizer para alguém que precisa ouvir isso: enfim chegou o tempo prometido. Proclamava: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, creiam nas boas novas. Irmão, arrependam-se e creiam nas boas novas. As boas novas são as promessas. Tá tudo ligado. Vocês percebem? Por exemplo, a promessa da restauração do casamento, a promessa do filho voltar para casa, a promessa de quebrar as divisas, as barreiras internas dentro de casa, que foi tudo prejudicada por dentro do pecado. Agora nós percebemos Jesus falando cheio de compaixão. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. Em Gênesis capítulo 3, no versículo 4, nós sabemos que Deus tinha proibido Eva, eu acho que é versículo 4, 3, versículo 4, que Eva tocou, somente tocou, porque ela precisava apenas tocar na fruta para estar pecando contra Deus, e ela poderia tocar em todas as frutas. E nós sabemos que através do toque há uma transferência, tanto de morte como de vida. Eu falei com vocês sobre ligação de alma, que dá por meio do amor, e que se dá também por meio de sexo e por meio de outras situações como abuso e violência e uma série de situações. Agora Jesus tocou nele, ele era a própria vida, ele estava restaurando. E eu gosto, justamente porque aquele homem implorou, porque ele entendeu uma mensagem que até o próprio apóstolo João prega. 1 João capítulo 1, João, irmãos, era aquele que deitava no peito de Jesus. Era o mais íntimo de todos os apóstolos, era o mais íntimo de Deus relatado na Bíblia. Ele fala: se afirmamos que não temos pecado. Eu quero parar aqui, porque ele fala: se afirmarmos, ele está se incluindo, João está se incluindo, que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E tem muitas pessoas que se enganam a si mesmo. Esse negócio de pecado oculto, irmão, pecado oculto, é a pessoa que oculta o pecado dela. Ela esconde, fala assim: eu vou deixar quietinho aqui, vou pôr debaixo, todo mundo vai esquecer, eu esqueço depois. Doce engano, na verdade amargo engano, sabe? Não tem como, porque Deus viu e Deus conhece. A palavra fala em Naum que Deus não toma o culpado por inocente. Agora, se confessarmos, olha só, e nós mesmos não vivemos na verdade, mas aí ele dá a solução. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar, mais do que nos perdoar, e nos purificar de toda injustiça. O pecado, ele produz injustiça com nós mesmos. Eu não sei vocês, irmãos, e eu falo que eu sou pecador, eu não tenho problema com isso não, irmãos. Logicamente hoje, com a sabedoria adquirida do Pai, com tudo aquilo que eu vivi, os pecados eles vão diminuindo. Irmãos, eu não estou aqui para me gabar disso não. Eu às vezes peco e na verdade assim, peco muito. Meu pecado, na verdade, se vocês andarem comigo, vai ser só diferente de vocês. Eu peco numa área, vocês pecam em outra. Todos nós pecamos.
Mas Deus, ele é fiel quando nós nos entregamos, porque a primeira coisa que acontece é a culpa, irmão. Em Romanos 8:1 fala que aqueles que estão em Cristo já não há mais condenação. Então, quando eu me liguei no céu, eu percebi isso, que ele removia, sabe, aquele peso da culpa. É tão ruim se sentir culpado. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão se sentindo culpado e estão igual aquele leproso. Tem muitas pessoas que estão se isolando das pessoas que amam porque não creem que são dignas. Sentem nojo de si mesmas. Eu quero te dizer, não faça isso, meu irmão. Não faça isso, minha irmã. Ele é fiel para purificar-nos. Ele é fiel. Olha, no mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Foi curado por quê, irmãos? Porque é como uma doença, né? Vocês já viram como é que os médicos fazem com a questão da inflamação? Eles abrem um lugar, colocam o pus todo para fora, que é a sujeira. O que é o pus? O pus é a sujeira do sangue. E ali eles passam um álcool, dói muito, dói mesmo, né? E eu lembro da espátula do inferno, né, irmão, que nós passávamos quando nós machucávamos, que era criança. Quem é mais velho um pouquinho sabe do que eu tô falando. O mertiolate, irmão. Mas tem muitos que estão usando, meu irmão, a 51 como mertiolate. Tem muitos que estão usando o crack como mertiolate. Tem muitos que estão usando o sexo como mertiolate. Mas é como atear álcool na fogueira. Não vai servir de nada. Mais cedo ou mais tarde, a conta vem. E mais do que isso, Deus não quer só nos purificar, irmãos. Deus não quer somente Ele não quer somente nos purificar. Ele quer nos dar um propósito. Por isso que ele fala que chegou o reino dos céus. Arrependam-se e creiam nas boas novas. O que é a boa nova? Uma boa notícia, uma promessa. E Jesus despediu de um homem dele com uma forte advertência: não conte isso a ninguém. Vá e apresente ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige para sua purificação. Isso servirá como testemunho. Irmãos, nós sabemos que nós vivemos debaixo da lei de Cristo. Gálatas 6:2 diz que nós devemos carregar os fardos uns dos outros, porque assim estaremos obedecendo a lei de Cristo. E eu quero dizer para vocês, eu quero recitar por que nós precisamos fazer isso, irmãos. Eu vou entrar um pouco agora, espiritualizar isso um pouco. Em Salmo 19, no versículo 7, fala que a lei do Senhor é perfeita e ela revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Perceba o que o salmista fala. A lei do Senhor é perfeita. Ele está falando justamente das promessas que o Senhor dá para nós, mas mais do que isso, o propósito que Paulo descreve em Efésios 2:10. As obras que nós andássemos de antemão. Essa é a oferta que nós devemos dar para Deus. Por quê? Porque ela revigora a alma. É ela que vai manter a alma acesa, irmãos. Não adianta eu pedir perdão para Deus, e eu vou falar bem sério agora. Não adianta eu pedir perdão para Deus, me arrepender de todos os pecados, meu irmão, e eu não me colocar no propósito. Sabe por quê? Porque a tendência é eu retroceder. É a obra do Senhor, é ajudar as pessoas, sabe, que vai colocar em nós um sorriso de gratidão. Quando nós vemos que tem muitas pessoas por aí pior do que nós, tem muitas pessoas orando para ter uma vida igual a nossa. A palavra revigorar, ela fala converter, ela significa converter na origem dela. Precisamos entender, e fala, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. É para isso que Jesus fala, isso servirá de testemunho. Deus quer lhe dar uma linda história, meu irmão. Olha, ele perdoa o seu passado, do seu passado ele não se lembra, ele te ama no processo, e isso fala de aceitar um propósito, e ele já está te esperando ali com um futuro maravilhoso, preparado, sabe, com tudo que você tem direito e muito mais do que você pensa. Olha, e além de tudo, o salmista ainda traz uma promessa. Ele fala assim, tornam sábios os inexperientes. Para quê? Irmãos, justamente para nós não cairmos na mesma conversa do inferno. O nosso sacerdote hoje, ele é Jesus Cristo. Ele fez o sacrifício de uma vez por todas. Não precisamos mais temer. Eu quero repetir isso, não precisamos mais temer. Sabe, quando eu descobri, sabe, que não era aquela religião, não era. Sabe por quê? Porque eu não tenho nada contra, irmãos. Eu já expliquei sobre o dízimo, um pouco sobre a minha opinião. Eu vejo mesmo que
que o Luciano Subirá, eu tenho ele como um mentor espiritual, vamos dizer assim, não concordo em tudo, mas ele é bastante didático no que se refere à Bíblia, ele fala muito bem do dízimo, mas quando nós, por exemplo, usamos de forma religiosa, nós damos dízimo na igreja, meu irmão, e nos desobrigamos de abrir a janela com o ar-condicionado ligado do carro e ajudar uma pessoa que está lá no semáforo. E é na rua, no dia a dia, sabe, que nós vamos ver que o mundo é muito mais do que o nosso umbigo. Isso cura a nossa alma, revigora a nossa alma, sabe? Fazer a obra do Senhor, ajudar pessoas, ver que as pessoas estão... Levar uma palavra amiga. A palavra fala no livro de Salmo que um sorriso aformoseia o rosto de quem está triste. Levar uma palavra amiga, levar esperança para quem está perdido. É isso que o Senhor quer. E quando a gente percebe isso, que isso não é bom para as pessoas, que isso é bom para nós, irmão. Sabe, aquilo se torna vida, se torna propósito, se torna, sabe, a função daquilo que nós vamos fazer. Eu não estou te falando que você deve ir para a rua, sabe? Tem a irmã Amanda aí que vai, ela panfleta, pergunta para ela, sabe? Eu conheço várias pessoas, eu prego a palavra, sabe? Irmão, eu não tenho, e eu sei que é isso que me dá vida. Eu sei que é isso que me mantém longe da minha lepra. E por isso eu quero terminar com Salmos, mais 18, versículo 32. Ele fala: Ele é o Deus que nos reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Vocês compreendem o porquê da oferta? Eu ministrei sobre ofertar a nós a Deus, né? Romanos 6,16 fala que nós tornamos escravos daquilo que nós resolvemos obedecer. O Senhor quer te limpar, meu irmão. O Senhor quer te limpar, meu irmão, mais do que isso. Ele quer te dar um destino. O papel da igreja é muito mais do que isso. É muito mais do que uma ação meramente religiosa, uma caixinha de domingo. É te dar um destino. É te dar uma vida que vale a pena. É te dar, sabe, uma história linda para contar. E a esses têm experiências com Deus, sabe, no íntimo e no profundo. Sabem que Ele é real e sabem que a vida não é isso aqui. Vão se desprendendo e se ligando na eternidade. Irmãos, eu estou igual Paulo. Filipenses 1:21, viver é Cristo, morrer é lucro. Irmão, eu vivo por Cristo. Sabe, se eu morrer, eu peço ao Senhor, porque às vezes é tanta dor, né? A gente vai caminhando e vê o que o pecado faz. Sabe, é tanta dor, é tanta pessoa que está desgrudada da família. Tem pessoa que prefere, sabe, ir para uma baladinha do que ficar dentro de casa com a família. E quando está dentro de casa, está trancado, mostrando o corpo no OnlyFans, sabe? É a internet que une, mas que também separa. Que nós possamos vir com essa meditação hoje, meu irmão, com essa reflexão, que nós possamos tomar a consciência daquilo que nós mesmos estamos fazendo com nós mesmos. Jeremias 3,19, de que queixará o homem, senão dos seus próprios pecados? De que queixará o homem, senão de seus próprios pecados? Mas Jesus, Ele morreu para nós, não somente para nos perdoar, mas para nos purificar, para nos limpar e para que nós tivéssemos a chance de ofertar a vida para Ele, para que Ele pudesse reconstruir tudo e restaurar tudo que se foi perdido, e mais do que isso, nos dá uma vida que vale a pena ser contada. Eu gostaria de deixar essa mensagem com vocês, meus irmãos. Que Deus abençoe, a paz do Mestre esteja com todos vocês. Tchau, tchau.